Dando continuidade aí às nossas lições para um ano de 2023 melhor, e quem sabe você vai ver também outros anos que seguem e você toma essa lição para a vida. Novamente é uma lição bem comum, bem simples, ordinária, que pode ser tirada de qualquer lugar, mas eu quero tirar da Bíblia, mais especificamente do sepultamento de Jesus. João, capítulo 19, versículo 39, e foi também Nicodemos. E aí o próprio João coloca entre parênteses, e era aquele que foi encontrar com Jesus de noite. Então Nicodemos foi encontrar com Jesus, falou, olha, tu és mestre vindo da parte de Deus. E aí Jesus revelou para ele aquela palavra que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele se converteu, passou a ser discípulo de Jesus. No capítulo 7 ele tem uma oportunidade, ele fala, opa, por um acaso a nossa lei condena sem antes observar, né, o que de fato aconteceu? Aí alguém responde para ele, os fariseus, opa, por um acaso tu é da Galileia, rapaz? Está defendendo ele? Por um acaso você já viu algum profeta vindo da Galileia? E o último versículo do capítulo é interessante, que depois que faz isso, não há mais discussão. Eles vão todos para a sua casa. E Nicodemos não falou assim, não, é porque eu sou discípulo de Jesus. Tá? Não, ele ficou quietinho. E aí, quando chegou lá, no final, talvez na última oportunidade que ele tinha, no último momento, ele foi e participou do sepultamento. Aí já era, todo mundo soube que ele era discípulo de Jesus. Se quem desconfiava falou, de fato ele era. Então ele aguardou o momento certo de se revelar, de se mostrar. Isso vale para várias áreas da nossa vida. Se você tem uma condição financeira melhor, mais abastado, você não precisa chegar no lugar e já falar. Você não precisa ficar demonstrando isso com as coisas que você tem para o propósito de demonstrar. Se, consequentemente, isso vai vir à tona, porque é natural, mas você não precisa fazer isso fora do tempo. Se você tem uma formação, se você tem uma capacidade intelectual, você não precisa chegar nos lugares ofendendo, minimizando. Isso vai acontecer de maneira natural. Se você tem uma capacidade espiritual, não precisa desprezar aquele que não tem, não precisa humilhar, não precisa cobrar que os outros tenham. Apenas tenha sabedoria e o seu exemplo vai influenciar. No tempo certo as pessoas vão perceber. E do ponto de vista final, aí, que é esse desafio que nós temos em relação a ser cristão e nos mostrarmos cristãos nos outros ambientes fora da igreja. Peça sabedoria ao Senhor, olhe pela Bíblia, como que as pessoas se comportam. Apesar do convite a pregar em tempo fora de tempo, isso não exclui a sabedoria, a decência, que nós não sejamos inconvenientes, que nós possamos pedir orientação do Senhor, para que tudo que a gente for fazer que envolve esse revelar, esse se mostrar, seja feito com sabedoria e ao seu tempo. E eu creio que nós colheremos coisas extraordinárias. Nicodemos, no final, ele participou e ele teve um papel importantíssimo, porque ele levou a aloe vera, que era ali, que estava envolvido no processo de sepultamento, de ungir, só que não era a unção final. Isso fez com que as mulheres insistissem em ir no domingo, porque se já fosse todo o processo de unção, elas não teriam ido. Mas como ele levou só alguns, ele falou, então a gente vai. E aí, quando elas foram, elas tiveram uma notícia, e essa notícia foi o mais cedo possível para não ser deturpada por outros, que ainda assim tentaram, né? Enfim, mas isso já é assunto para outro. Mas o que eu quero falar no final é que ele teve honra por causa disso. Então, quando você ter a sabedoria de entrar, de sair, de se revelar no momento certo, você vai ser honrado por isso e você vai colher coisas extraordinárias. Agora é só praticar.